Olá pessoal, meu nome é Brito, eu sou professor de Sociologia e hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante, mas bastante polêmico, que é sobre os movimentos sociais. Mas o que é um movimento social? Movimento social é uma ação coletiva de um grupo organizado que busca algumas transformações e mudanças na sociedade, ou ainda a manutenção dessa sociedade, que busca às vezes alterar algumas decisões políticas. É toda ação conflituosa que age no sentido de transformar ou preservar a ordem. São grupos de indivíduos que defendem, demandam, lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar seus desejos e exigir os seus direitos. Eles podem ser locais, regionais, internacionais. Ou seja, os movimentos sociais eles surgem nos mais diversos lugares do planeta, sempre que um grupo de indivíduos considera seus direitos desrespeitados ou se dispõe a lutar pela aquisição de novos direitos. Os movimentos sociais eles podem ser caracterizados de maneiras diferentes. Eles podem ser movimentos de transformação ou movimentos de conservação. Os movimentos de transformação estão voltados às mudanças da sociedade. Os movimentos de conservação estão voltados para a sua manutenção. Por exemplo, as manifestações contra a discriminação do aborto. Questões relacionadas ao aborto encontram os dois tipos de movimentos. Ou seja, pela lei, hoje o aborto é considerado um crime. O aborto sendo um crime, esse grupo luta para alterar essa lei e ter mudanças na sociedade. E existe um outro grupo que luta pela manutenção dessa lei. Ou seja, em relação ao aborto, podemos dividir em dois grupos, aquele mais conservador e aquele mais transformador. Os movimentos podem ser conjuntural ou estrutural. Os movimentos conjunturais surgem a partir de uma demanda específica e imediata da sociedade, com duração curta, e os objetivos podem ser alcançados a curto prazo. Está relacionado ao contexto social e econômico da sociedade, o que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, o movimento das diretas já, o movimento Caras Pintadas, o movimento das jornadas de junho, são movimentos que duram por um pouco espaço de tempo. Os movimentos estruturais são aqueles representados por grupos que têm demandas e objetivos a longo prazo. Costumam abordar questões que muitas vezes exigem uma reestruturação social. É aquele mais organizado, estruturado, tem uma base sólida defendendo suas bandeiras de luta para conquistar coisas a longo prazo. Tendem a criar uma estrutura de sustentação e uma organização burocrática, por mínimo que seja, para continuar atuando. Por exemplo, vou dar dois exemplos de movimento estrutural. O movimento negro e o movimento dos operários. Em uma outra divisão, os movimentos sociais podem ser divididos em movimentos tradicionais e movimentos novos. Movimentos tradicionais são aqueles ocorridos principalmente no século XIX, após a Revolução Industrial. Esses movimentos possuem temas voltados para as classes sociais, com uma grande luta entre o proletariado e a burguesia. Encontramos nesse contexto um cenário onde os trabalhadores são extremamente explorados. Existia muita pobreza, muita miséria, e não existia direitos trabalhistas. Os movimentos sociais começam a surgir através desses trabalhadores, que se organizam por meio de sindicatos e passam a se manifestar, sobretudo, por meio de greves. Ou seja, existe uma perspectiva classista nesses movimentos sociais do século XIX. Movimentos novos são aqueles que têm questões de classe, porém sua maior pauta é de cunho identitário, ou seja, são minorias que pedem representatividade e voz dentro da sociedade. Mas o que seria uma minoria, né? A minoria é aquela parte da sociedade que não necessariamente é a menor parte da sociedade, mas que não possui voz, ou seja, dentro do âmbito de poder, da esfera de poder, ela constitui a minoria. Por exemplo, as mulheres, que na verdade constituem a maioria da sociedade. Então, se formos analisar os altos cargos de poder, tem uma grande quantidade maior de homens, embora as mulheres sejam a maioria da sociedade. Então, tem menos voz. É nesse sentido que a gente denomina minoria.
E a partir do século XX passa a existir uma luta por maior expressividade política, maior expressividade de voz. Manifestação popular é um direito garantido no Estado democrático. Por isso, os movimentos sociais têm legitimidade para buscar o reconhecimento de sua condição de sujeito de direito. Qual é a importância dos movimentos sociais? Eles são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Promovem mudanças específicas de acordo com os receios e alterações sociais e políticas que desejam conquistar. Eu acredito que para criticar tem que conhecer. Então, para a próxima aula, eu gostaria que vocês fizessem um estudo, aprofundasse sobre algum movimento social, sobre um movimento que vocês se identificam mais e sobre um movimento que vocês também têm um certo repúdio, um movimento que vocês não concordam muito, que vocês se aprofundassem em um que vocês identificam e um que vocês não se identificam. Porque aí sim nós vamos poder ter uma conversa mais apropriada, porque só conhecendo para a gente poder criticar. Às vezes existe algum movimento que nós não conhecemos muito. Vamos dar um exemplo, o MST, que é um movimento que recebe muitas críticas, e muitas pessoas que criticam o MST, por exemplo, são pessoas que não conhecem o MST. É apenas um exemplo. Então existe uma necessidade que a gente se aprofunde nos movimentos, mesmo que a gente não tenha uma certa afinidade. Tudo bem? Fica essa tarefa para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.